Vamos começar então os nossos estudos dessa semana, capítulo 13. Não saiba a sua mão esquerda o que dá à direita. E o tópico indicado para o nosso estudo é benefícios pagos com a ingratidão, tópico 19. Mas, entendendo melhor a lógica desse capítulo, Kardec, então, aqui faz um roteiro de uma série de comportamentos, de atitudes, escolhas que devem dirigir aquele que se coloca no trabalho do Evangelho. Então, ele fala sobre o bem sem ostentação, fala dos infortúnios ocultos, então, as coisas inesperadas que acabam acontecendo na nossa vida, o óbolo da viúva, aqueles que são convidados, que são os pobres estopiados, porque os que tinham mais conhecimento, mais experiência, teoricamente mais sabedoria, não seguem o Evangelho de Jesus, então acabam ficando para trás. E, por fim, ele entra num roteiro de caridade material, caridade moral, beneficência, piedade. Esse é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho e mais significativos. Então, é um capítulo que eu recomendo em casa, quem puder estudar, ler com calma, reler, pensar, meditar sobre ele. Ele faz, de fato, um roteiro importante para todos nós, como espíritas, que tentamos colocar em prática, entender a mensagem de Jesus. E ele vem, então, no final desse capítulo, no tópico 19, falar dos benefícios pagos com a ingratidão. Então, nesse contexto, a gente vai vendo aquele que já pratica a caridade, que já está num processo de equilíbrio, tentando se exercitar, tentando se colocar na condição de quem segue efetivamente o Evangelho e se depara com uma ingratidão. Em outras palavras, a gente está falando sobre a decepção, sobre a traição, sobre a ofensa que a gente recebe quando a gente age corretamente. E aqui está uma das provas mais difíceis para todos os cristãos, para todos aqueles que seguem o Evangelho de Jesus. Onde é que a gente vai encontrar referência disto na Bíblia, no Evangelho, na circunstância da vida prática de Jesus? É quando os apóstolos são testados. Jesus ficou ali 3 anos antes da sua crucificação, ensinando os apóstolos qual deveria ser o comportamento deles de caridade, o comportamento de fraternidade, o comportamento de tolerância mútua, de perdão. E a gente observa, ao longo dessa experiência deles, uma predominância muito intensa dos costumes. E esses costumes são de arrogância, de machismo, de fazer predominar a sua opinião, daqueles que são mais velhos, como Pedro e André, tentarem impor a sua vontade, porque na sociedade judaica prevalecia a ideia do patriarcado, então a ideia do patriarca, que tem uma ascendência sobre os demais. Por outro lado, tem aquela disposição também arrogante, petulante, às vezes, dos que são mais jovens, de desafiar os que são mais velhos, desafiar as autoridades. Havia também a desconfiança daqueles que imaginavam que Jesus deveria ser um rei terreno, então esperando que Jesus pudesse se juntar aos revoltosos,
montar em armas, montar um exército e assim por diante. Então eles são treinados ao longo de 3 anos e aos poucos eles vão sendo testados, né? Então a chegada, por exemplo, das mulheres, né, que eles não admitiam que elas estivessem no círculo deles. Vejam que Jesus não conseguiu fazer no seu grupo de apóstolos nenhuma mulher. A gente não sabe exatamente porquê, mas a gente consegue deduzir algumas coisas. A sociedade era tão machista e tão fechada, dificilmente as próprias pessoas aceitariam que houvesse uma mulher numa posição de comando. Então Jesus tinha que fazer isso com muita sutileza, com muita delicadeza. Por isso ele põe no círculo em torno dele essas mulheres, como Maria Madalena, como a própria mãe de João Evangelista e o irmão dele, que é Judas Tadeu, aliás, Tiago, né? Então ele vai fazendo esse ciclo das mulheres com essa descrição. Então elas participam de tudo, mas na hora que ele precisa reunir um grupo menor, seleto, ele preserva ali os homens. Mas ele, ao mesmo tempo, dá importância a essas mulheres. A própria mãe dele, né? Tinha várias outras mulheres, várias Marias em torno dele também, que são convidadas ao trabalho e que participam desse aprendizado, desse processo de iniciação que Jesus faz ali. Então, a rejeição às mulheres é a primeira prova, muito difícil para eles. E as mulheres, se os homens não passam bem nessa prova, as mulheres já passam com nota 10. Porque elas estão mais acostumadas a serem destratadas. E quando Jesus diz que é necessário ter a resiliência, a resignação, a humildade, então elas se sentem amparadas por ele e aceitam isso de uma forma mais amorosa. Não com subjugação, mas de uma forma mais amorosa. Então elas passam com nota 10 nesse quesito. Mas qual é a prova mais difícil mesmo para esses apóstolos, para esses discípulos também? O momento da crucificação, o momento da prisão e crucificação de Jesus. E a gente já sabe, não estou dando spoiler nenhum, né? Jesus morre e depois ressuscita, então não tem novidade até aqui. Mas os apóstolos não sabiam disso. Então há uma tremenda decepção para eles. Eles esperavam que Jesus fosse apresentar toda a sua fortaleza, não apenas de virtudes, mas de poder celestial. Então eles achavam que Jesus era imortal no sentido físico, material. Os apóstolos, se deparando ali com os exércitos do templo judaico vindo prender Jesus, depois com os romanos, eles achavam que Jesus mandaria vir os anjos. Quando eles percebem que Jesus se entrega à prisão, o que acontece com eles? Surge um medo incontrolável. O primeiro a reagir de uma forma violenta é Pedro. Quem se lembra o que ele faz? Né? Ele saca de uma adaga, imagina, Jesus nem queria que eles andassem armados. Pedro provavelmente andava com essa adaga, ele sendo pescador, ele usava isso para cortar redes, etc. Então não era um instrumento de violência, era mais um instrumento cotidiano dele. Mas ele, na hora que se sente ameaçado, vendo Jesus ameaçado, ele então se coloca numa posição de valente, né? Bem intencionado, mas traído pelos próprios sentimentos, né? Sem raciocinar. Então essa é a primeira reação, né? Quando a gente se sente ameaçado, quando a gente se sente violentado, traído, essa reação de contra-violência, de tentar se impor pela violência. Então Pedro ali de cara já é reprovado, digamos assim, nessa prova. Alguns outros apóstolos também tentam se revoltar, não conseguem. Jesus acalma todos,
Ele até refaz a orelha cortada do soldado que Pedro havia atacado, pede que todos se acalmem, se entrega serenamente àqueles soldados. Os apóstolos, então, começam a alimentar dentro deles, de um lado, um sentimento de perda, de outro, a decepção, de outro, a violência, né? Então, se sentirem violentados por aquela prisão abrupta de Jesus. Um outro sentimento da traição, que eles perceberam que Judas havia traído o grupo, então há também uma traição de um dentre eles. Então, veja, vão se somando aqui várias sensações. E é curioso, se a gente pensar da maneira como a medicina e a psicologia moderna tratam isso. Porque quando a gente tem uma perda muito grande, existem alguns passos que são chamados ou mapeados para quando a gente se depara com o luto. Quem mediu isso tratou de verificar como nós reagimos diante do luto. A primeira etapa pela qual a gente passa é a negação. Então a gente tem a negação, depois a revolta, aí vem a barganha ou a tentativa de negociação, depois vem a depressão, por último vem a aceitação. Tem algumas variações dependendo da teoria de quem estuda isso, mas eu gosto desses passos dessa maneira simples assim. E olhando aqueles apóstolos, muitos ali passaram por essa fase da negação. Quando a gente nega o que está acontecendo, a gente fica cego, a gente não aceita, né? Então, diante de uma decepção muito grande, uma perda muito grande da vida, muitos de nós entram num processo de negação. Chega assim, não, isso não está acontecendo comigo, eu não mereço, né? Não é comigo, não, eu estou sonhando, isso vai passar, vai vir uma notícia, de repente, do nada, falando exatamente o contrário, né? Sou eu que estou me iludindo. Então, esse processo de negação aconteceu ali com os apóstolos. Essa fuga deles, esse desaparecimento deles, é de um medo profundo, mas, ao mesmo tempo, um medo de negação. Dizer, não, Jesus não está preso. Né? Ele vai aparecer aí qualquer hora, vai chamar a gente, né? Vai chamar os exércitos deles. Então, os apóstolos, eles ficam à espreita, eles procuram ver de longe, né? Jesus, quando diz assim, Pedro, você ainda vai me trair essa noite 3 vezes. Né? Pedro está escondidinho ali, se infiltrando entre as pessoas, e por isso ele é reconhecido, e aí 3 vezes ele nega. Ele não tem coragem de dizer que ele é apóstolo. Né? Então, essa é uma circunstância que a gente se vê muito diante da nossa vida, quando tem que enfrentar uma situação dificílima. Uma situação de muita decepção, de muita perda, de uma incontrolável mudança. Uma mudança que a gente só consegue enxergar como sendo negativa. Não tem fé. Né? Nessa hora, essa cegueira faz com que a gente nem tenha fé, esperança de que alguma coisa possa acontecer de modo favorável. O que a gente tem é uma falsa esperança, né? Na verdade, uma ilusão de que algo mágico possa nos surpreender. Não tem nada a ver com a fé e com a esperança verdadeira. Né? A gente está esperando uma ação mágica, como aqueles apóstolos, os discípulos também esperaram no início, que tivesse uma ação milagrosa, uma ação mágica, uma intervenção externa que pudesse modificar aquele evento. Então, isso é a nossa negação diante disso tudo. Depois, no segundo passo, então vem a revolta. A revolta não é aquela atitude precipitada de Pedro. Aquilo foi um ato impulsivo. A revolta é quando a gente tenta se colocar contra as pessoas que a gente ama.
A revolta é aquele comportamento, por exemplo, dos filhos contra os pais. Os pais que deram a vida, que criaram, que cuidaram, né? E aí, porque eles estão contrariando os desejos dos filhos, então os filhos se opõem, se revoltam, maltratam, distratam, abandonam, criticam, né? Furtam dinheiro e assim por diante. Então, isso é a revolta. A revolta, ela não é apenas uma negação, ela é uma oposição. É você se colocar contra, é você confrontar. E é você fazer isso de uma maneira cruel, é você destratar. Então, essa atitude típica de Judas. Judas, quando ele percebe que Jesus está ali na última ceia, né? Dizendo para eles, olha, eu vou morrer porque eu preciso morrer aqui na carne, mas eu vou voltar em espírito. O Judas falou assim, não, eu estou seguindo você porque eu estou acreditando que você vai salvar os judeus da exploração dos romanos, da exploração dos sacerdotes. Nós queremos que você seja Messias, o Salvador. Então, essa decepção, ele primeiro nega, mas quando ele se dá conta do que está acontecendo, ele se revolta contra Jesus. E aí a atitude é de atacar Jesus. Como é que ele ataca Jesus? Traindo Jesus. Então ele vai lá, faz um acordo com os sacerdotes, diz onde está Jesus, recebe as moedas. Mas a história demonstra que ele não queria dinheiro, ele não precisava daquele dinheiro. E ele também não queria que Jesus, no fundo, fosse preso. O que ele queria era incitar Jesus a ser o rei que ele imaginava, que ele queria que Jesus fosse, não o que Jesus era, de verdade, fato. Por isso que eu estou citando os filhos em relação aos pais, porque quando a gente se revolta, a gente quer que o outro seja aquele que vai realizar os nossos desejos. A psicanálise tem uma expressão que diz assim, a gente quer que o outro atenda os nossos caprichos, os nossos gozos, né? Então, a gente goza com o desejo do outro. A gente quer que o outro... É uma criança, é um bebê chamando a atenção da mãe, né? Dizendo assim, mãe, eu estou chorando, me dá de mamar, me dá comida, né? Porque a gente quer que o outro obedeça aos nossos caprichos. A gente quer que o outro atenda às nossas necessidades. Então, é algo muito próximo dessa fase da infância mesmo, sabe? De uma carência profunda de querer que o outro faça aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente espera, aquilo que a gente deseja. Não tem nada a ver com a nossa vontade. Já falei aqui uma vez sobre vontade, não. É um desejo primitivo, uma coisa quase instintiva, de pura emocionalidade, né? Passional, uma coisa assim, muito desse eu quero. Então Judas queria muito que Jesus fosse o Salvador terreno, e ele irrompe contra Jesus, trai Jesus. Quando os apóstolos também, passado um tempo, percebem que Jesus não vai voltar, que ele de fato está preso, está sendo condenado, etc., eles estão na negação, mas aí eles vão se dando conta dessa realidade. E aí a atitude deles de não se apresentar, de não ir até o Calvário, de não ajudar Jesus, por exemplo, a carregar aquela cruz, de não se organizar para talvez se opor à crucificação, eles podiam ter feito isso, né? Eles podiam ter arregimentado os seguidores de Jesus para tentar enfrentar o Sinédrio, que eles não fazem. Então, essa omissão é também uma forma de revolta. Então, porque às vezes a gente faz a maldade se omitindo. A gente tem na mão a chance de evitar o mal, de combater o mal, e a gente não combate. Então a gente se omite. Então essa omissão é também uma forma de revolta. Vou dizer assim, ele não me deu atenção, ele me traiu, ele me frustrou, né? Ele decepcionou, então eu vou deixar ele se lascar. Eu vou ficar aqui na minha, enquanto eu sei que ele vai se lascar.
é diferente do sentimento de Judas. Judas queria que Jesus usasse todo o seu poder e a sua fortaleza na terra, que ele se manifestasse plenamente como o Cristo. Então era uma provocação, né? Era um assinte. Já os apóstolos que se negaram a ajudar Jesus, era uma revolta cruel, fria, uma atitude vil. Eles tinham força para reagir. Podiam até morrer na cruz com Jesus, mas eles sequer tentaram. Deixe que ele ali se estepe. É de uma crueldade. E uma crueldade que a gente vê no nosso dia a dia. A gente deixa as pessoas que a gente ama sofrerem com a nossa omissão. A gente não socorre, a gente não acolhe. A gente se torna indiferente. A gente não deixa que as pessoas se aproximem de nós. A gente, de propósito, não se reconcilia. E a gente faz isso muito com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama. Então, a gente é decepcionado, a gente reage decepcionando mais ainda. É quase uma uma competição para ver quem é mais cruel. Se você sabe ser cruel, eu sei também. Então, essa rebeldia. Nós somos espíritos muito rebeldes. Conta a tradição espiritualista, espírita, quem leu O Caminho da Luz, de Emmanuel, vai ver que nós somos espíritos exilados de outros homens, porque somos rebeldes. A gente não gosta de seguir a lei. Né? Por que tem tanta corrupção no Brasil e tanta corrupção no mundo? Porque nós somos também corruptos. Né? Aquilo que a gente faz às escondidas é o que define quem nós somos. Então essa rebeldia, ela está relacionada à ética. O quanto será de honestidade há em nós? Honestidade para com a gente mesmo, para com a nossa convicção moral interior. E honestidade para com o outro e com a sociedade. Então nós somos espíritos rebeldes. Né? Os apóstolos eram também. Então, quando a gente estuda, por exemplo, as lições sobre o cuidado com a natureza, o cuidado com os animais, todos nós aqui já sabemos que nós temos que cuidar da natureza. Cuidar da natureza começa, por exemplo, com o que a gente faz com o nosso lixo doméstico. Mas quantos de nós será que separa aquilo que pode ser reciclado, que limpa, que organiza, que embala, destina para que uma pessoa possa recolher e dar o reuso, né, a reciclagem desse material? Todos nós já sabemos disso, tem nenhuma novidade sobre isso. Quantos de nós temos o cuidado de não jogar na pia o óleo, né, a fritura que a gente usa ali? A gente faz de conta que não vai ter mal nenhum, né? Que aquilo não vai contaminar os rios, os mares, que aquilo não vai intoxicar os peixes, que aquilo não vai para o lençol freático. Quantos de nós se preocupa com as baterias em casa? Sabendo que ali tem metais pesados, tóxicos, às vezes radioativos, os equipamentos eletrônicos, e a gente simplesmente lança isso no lixo. Isso vale para as nossas roupas, né, para os nossos utensílios. Mas há um ponto especial de crueldade que é relacionado à nossa alimentação. Nós todos sabemos que a indústria de alimentação é muito cruel com os animais. Os animais ficam confinados para poder servir de alimentos para nós. Eles sofrem com a alimentação deles
é uma ração engordativa, não é uma ração saudável. É uma ração para que eles engordem o mais rápido possível, para que eles inchem. E por conta disso, eles tomam muito medicamento, muito antibiótico, porque eles ficam doentes. Né? E os peixes, por exemplo, adquirem piolhos. E aí eles têm que passar por um sugador quente, fervendo, porque aquela água quente mata os piolhos. Mas imagina como queima também os peixes. E aí eles voltam para a água fria. Os bezerros, os filhotes, são afastados das suas mães assim que nascem. Não podem tomar o leite. E essas crias são feitas em constância para que as mães, as vacas, as cabras, tenham leite. Mas os filhotes são afastados. E aí elas são ordenhadas intensivamente para servir o nosso leitinho na geladeira, né? O nosso iogurte, o nosso queijinho. Então, ir no supermercado e ver todas essas embalagens é muito bonito, muito fácil, muito atraente. Mas quando a gente falsamente tenta se esquecer da origem desse animal, fazendo de conta que não sabe desse sofrimento, então nós estamos sendo cruéis, comparsas, rebeldes desta indústria de exploração dos animais. Então aqui demonstra a nossa crueldade cínica, porque a gente faz de conta que não sabe. Olha, faz de conta que Jesus não está sendo crucificado. Faz de conta que ele não está sendo chicoteado. Faz de conta que eu era seguidor dele, mas não sou. Né? Então, essa falsidade, essa hipocrisia que a gente vive no mundo de hoje, ela parece ser dos outros e não de nós. Mas ela é nossa. Ela é nossa. Quando a gente faz de conta que se alimenta mal, porque a gente não pode comprar um alimento melhor, digo faz de conta. Porque se a gente fizer a feira trocando a carne, trocando a gordura, os produtos industrializados, né, o leite condensado, o iogurte, queijo, tudo isso é muito mais caro do que o legume, do que a verdura, né, do que as frutas. Então a gente faz de conta que a gente não pode ser vegano, que a gente não pode ser vegetariano, porque isso custa muito caro, porque isso é muito difícil. Então a gente vai criando essa hipocrisia que se auto-justifica, como se fosse uma coisa normal, porque todo mundo faz, todo mundo é assim. Né? Quando a gente gasta dinheiro com bebida alcoólica, que custa caro, e se a gente fizesse a conta, né, a gente descobriria que poderia dar uma destinação mais saudável e melhor para isso. Então a gente também é hipócrita, a gente é rebelde. Né? Essa bebida alcoólica, essa comida engordurada, essa comida pasteurizada, industrializada, processada, ela só faz mal para a gente. Mas ela é saborosa, ela dá prazer, ela dá gozo. Né? Quem aqui não gosta de um churrasco, né? Comer um bacon? Vou contar a piada desgraçada do acordo feito entre a galinha e o porco. Você sabe qual era? A galinha acordou e disse assim para o porquinho: estou com uma vontade, acordei com um desejo, eu queria comer hoje ovos com bacon. Era fácil esse pacto para a galinha, porque ela ia pôr os ovos. Mas o bacon, o porquinho tinha que morrer para dar o bacon. Essa é uma piada cruel da nossa hipocrisia. Quantas vezes a gente faz esse acordo com a vida dos animais? Pode usar qualquer argumento teórico, tem vários assim. Não, mas eles não sofrem, eles não pensam. Né? Hoje a ciência já demonstrou que eles são sencientes. Ou seja, eles sofrem sim e eles sabem que sofrem. Tanto sabem que
que em vários abatedouros já não se deixa que os animais vejam os outros sofrendo, porque quando eles veem os outros sofrendo, eles contaminam a própria carne com a adrenalina do medo, do pavor, do pânico que eles estão sentindo. E a carne fica com uma amargura, um amargor, e às vezes até estraga mais fácil. Então, a ciência já demonstrou que os animais são sensíveis, eles sabem do sofrimento. Eles têm uma consciência, né? Uma ciência desse sofrimento e da dor, e eles não entendem, porque eles não fizeram nada de mal para a gente. Não tem uma lógica nisso. Né? Eles são obedientes, eles cumprem ali o que é determinado a eles. E, no entanto, eles recebem em troca essa maldade. Então, essa é o segundo passo apenas, que é a rebeldia. Então, a gente primeiro parte da negação, parte depois para a rebeldia. Veja, eu comecei dizendo que foi o outro que nos fez o mal. Né? Foi a ingratidão do outro. Porque a gente sempre acha que o inferno são os outros. O culpado são os outros. E eu estou tentando demonstrar por essa lógica que somos nós, na verdade, aqueles que erram. Porque quando a gente vê a ingratidão, a gente só enxerga a maldade alheia e não a nossa própria maldade. O terceiro passo é a barganha. A barganha parece uma coisa boa, saudável. Né? O que é a barganha? Imagina que você vai no médico e aí você faz os exames. O médico, infelizmente, tem uma má notícia para te dar. Você desenvolveu um câncer ou uma outra doença grave e você vai ter que lidar com isso. E há um grave risco de morte. Então, primeiro você nega, depois você se revolta, xinga o médico, troca de médico, vai para outro lugar, faz de novo os exames, xinga a família, né? Faz o que você pode, até que chega um dia que você fala assim, bom, é o 5º exame que eu estou fazendo, não tem jeito, eu realmente estou doente. Aí você resolve negociar, pagar. Então, a fase da barganha é você recorrer a tudo que você pode. Então, essa é a hora que você vai na casa espírita, né? E aí você descobre que não tem milagre, porque ninguém aqui vai fazer um passe milagroso para te curar. Porque quem é você? O que você tem de melhor que os outros para que você seja curado e os outros 8 bilhões de habitantes encarnados no planeta Terra não sejam? Né? É difícil a gente olhar a nossa arrogância de achar que a gente merece a cura. Bom, quando a gente não acredita nisso, a gente começa a fazer ping-pong. A gente vai de centro em centro, aí os centros já não resolvem mais, a gente começa a ir nas casas de magia. A gente paga para as pessoas fazerem magia negra, é isso que chama, né? Para tentar nos curar. Aí aquilo não cura, a gente começa a apelar para tudo que vem. Vai buscar método assim, assado. Veja, não tem nada a ver com fé aqui. Não estou discutindo a fé. Porque aquele que tem fé, ele vai buscar a cura, sim. Mas ele vai lembrar do Pai Nosso que diz assim, seja feita a vossa vontade. Aquele que tem fé, que tem esperança, ele não se esquece do Pai Nosso. Ele também age como agiam aqueles que foram curados perante Jesus, que se entregam e que Jesus faça aquilo que lhe couber, aquilo que lhe prover, aquilo que for o melhor para eles. Eles se entregam nas mãos de Jesus e eles são curados. Mas são curados porque Jesus entendeu que no caso deles a cura era o melhor remédio, sendo que muitas das vezes a doença é o remédio, porque a doença é que vai provocar a empatia, é que vai despertar a humildade, a resignação, a paciência. Então a doença, na grande maioria das vezes, é o próprio tratamento. A doença é o remédio. E raramente ela será uma dor que filtra a energia negativa, tem um tempo curto e, portanto, pode ser curada. Então a gente começa a entrar na fase da barganha. Mas no caso da doença, a barganha são esses recursos, como isso não. Só que às vezes há as doenças da alma, os transtornos. Então você tem, por exemplo,
uma relação destroçada, né? Diante de uma traição, diante de uma ofensa, de uma violência. E aí a pessoa primeiro nega, depois ela tenta se revoltar, então ela revida aquela violência, ou ela revida aquela traição, né? E a gente começa a se sujeitar a essa vileza moral, fazendo aquilo que a gente mais condena no outro, a gente repete, né? A gente vai fazer exatamente igual. É quase infantil essa reação, mas é a mais comum de todos. Eu estou falando aqui do planeta Terra, onde todo mundo faz isso, né? E aí na fase da barganha, é você dizer assim para o outro, não, tá bom, você me traiu, mas eu estou desesperadamente precisando de você. Esse desesperadamente precisando de você vale para o emprego, né? Vale para a relação amorosa, vale para qualquer circunstância onde a gente se subjuga a essas ingratidões, essas ofensas. E aí começa uma tentativa de manipulação do outro, porque a gente não esqueceu da ofensa. E a gente já tentou se vingar, não deu muito certo, então a gente começa a tentar ver de que forma que a gente consegue manipular o outro. E manipular as consequências que aconteceu com a gente. Então não tem nada de saudável nisso, nada, absolutamente nada. Nada de ético nisso, nada de bom, nada de producente. É uma barganha tão cruel quanto aquela revolta. Essa barganha serve também para alimentação, e eu vou citar aqui, me desculpe eu estar falando dessa forma, mas às vezes a gente precisa dessa franqueza, dessa honestidade, porque a verdade nos libertará. Então, isso, tudo que eu estou falando está escrito num livro muito bom chamado Fisiologia da Alma, do Ramatiz. Quem quiser ler, e além desse tem vários outros livros na internet hoje, tem informação de sobra. Mas, falando sobre a barganha, a barganha que a gente faz com a alma é uma barganha manipuladora. E no caso da alimentação é mais cruel ainda, porque a barganha no caso da alimentação é aquilo que a gente faz de conta que a gente está bem. Não, eu vou começar agora um processo de mudança, né? Eu fiz isso comigo. Demorei 10 anos para parar de comer carne. 10 anos. Né? E vários outros anos depois para deixar de comer peixe. A gente vai negociando com a gente, porque a gente tenta acalmar a nossa consciência, né? E eu não estou dizendo aqui que ninguém deve fazer abruptamente essa transição. Porque eu acho que todos você tem que fazer mesmo acompanhado de um médico, de um nutricionista, e por aí fora, porque o seu organismo está acostumado a comer. Mas eu estou dizendo aqui do passo da enganação. Né? A barganha, que é a nossa falsidade. Olha para o espelho e pergunta se você não é falso. E responde com sinceridade. Então, essa barganha de dizer assim, não, mas eu agora só como 3 vezes por semana. Eu só vou de vez em quando no churrasco, que é lá na família, né? Estou falando da carne, mas podia ser aqui a bebida, pode ser qualquer droga, pode ser qualquer coisa que alimente a nossa satisfação exagerada. Pode ser qualquer forma de vício, de desequilíbrio. Então a gente vai negociando, mas se enganando, é a barganha. A gente vai se enganando. Não, mas eu gosto tanto daquele pessoal, poxa, é tão legal encher a cara no final de semana, aquela galera é tão do bem, tão da paz, pô, tá todo mundo ali há tantos anos. A gente está tentando se enganar. Tentando, porque a gente sabe que a gente não é assim, né? Que aquilo não é bom, não é saudável. Então, quando a gente vai vendo esses argumentos, aquelas pessoas que são nocivas, que são amizades nocivas, não são nem amizades, né? São convívios nocivos. O emprego nocivo. Não, mas eu preciso daquele dinheiro. Olha, eu sustento a minha família, eu pago a educação dos meus filhos, né? Eu posso oferecer uma casa melhor. Enquanto isso está lá rolando toda a desgraça do mundo. Né? Trabalha numa condição que você só explora as pessoas, que você destrata as pessoas, que você é explorado, que você é destratado. A sua empresa não tem nada que preste, mas você se engana. Porque você acha que é a sobrevivência, que você acha que é o necessário, é o mal necessário. E a gente vai colocando nessa conta do mal necessário. E vai levando, né? A gente vai enganando a nossa consciência. Quando Jesus diz, a verdade vos libertará, ele está dizendo assim, olha como vocês são escravos do mundo, escravos de si mesmo. Claro, a gente pode escolher viver como escravo. Né? Não sei se vocês viram um filme muito antigo chamado Magnolia. Recomendo que vocês vejam. Nesse filme, lá no futuro, muito distante, é desenvolvida uma máquina
em que as pessoas que estão em profundo sofrimento, que não têm cura, seja por uma doença, por um transtorno, uma perda, elas então podem se conectar no computador, entram num processo de congelamento do corpo, e elas vivem um sonho, é injetado nelas, nessa máquina, um sonho. E elas vão viver uma vida de ilusão. Elas começam a pensar que elas vivem concretamente. E nessa vida elas vão escolher quem são os personagens, as pessoas que elas querem amar, o carro que elas vão ter, o emprego, a profissão, a riqueza. Colocam ali todos os componentes de felicidade, falsa felicidade, e elas vão ficar vivendo um sonho. Na verdade, elas estão numa máquina congeladas e aquilo é um programa de computador na cabeça delas. O que a gente faz com a nossa vida é muito similar a isso. A gente tenta disfarçar que vive um programa de computador. A gente faz de conta que a nossa família, aquela família margarina, né? Tem uma propaganda na televisão, todo mundo sorrindo, feliz, não tem diferença, não tem problema. A gente faz de conta que a gente gosta dos nossos chefes, dos nossos companheiros da empresa, do emprego que a gente tem, que a gente é realizado, que valeu a pena a faculdade, o diploma, o sacrifício. A gente faz de conta que o nosso casamento é feliz e que a gente é muito equilibrado, muito respeitoso, né? Tem afeto, tem cordialidade, tem respeito. Né? A gente faz de conta, a gente finge para os filhos, finge para os parentes. Né? A gente faz de conta que a gente ainda gosta dos nossos pais, mas a gente guarda uma raiva, uma revolta, um sentimento de abandono, de traição, de desprezo, de peso por ter que cuidar deles, ter que pagar a conta do plano de saúde, ter que levar eles no médico. Né? A gente finge que a gente gosta dos nossos empregados, porque eles vão lá em casa, eles fazem bagunça, né? Eles interferem nas coisas, tem que comer as coisas que a gente comprou pra gente, escondidinho na geladeira. Tem lá a gaveta do chocolate que a gente não compartilha, o cantinho que a gente não quer que eles comam do filé mignon, né? E assim por diante. Né? Então a gente vai tolerando as pessoas mais ou menos, a gente vai levando uma vida bem mais ou menos. Né? E a gente vai fantasiando essa ilusão na nossa cabeça. Isso é barganhar com a vida. É barganhar com as pessoas, é se auto-enganar. Isso é continuar colocando a culpa no outro. O outro é que é ingrato, o outro que não olha os meus valores, aquilo que eu tenho de bom. Eu sou maravilhoso, mas o outro não enxerga isso. Né? Então, ele que é cruel, ele que é ruim, ele que está errado, ele que não presta, ele que não merece o meu amor, a minha atenção, o meu cuidado. Então eu trato ele mais ou menos. Eu trato o meu emprego mais ou menos. Eu trato tudo mais ou menos. Né? Por isso que o nosso bom dia é mais ou menos também. E assim a gente vai se anestesiando. E hoje, como a gente tem rede social e streamings de séries e filmes, é uma maravilha. Porque a gente reserva 4 horas pelo menos do nosso dia para isso. A gente dorme 8, 4 a gente fica imerso nessas porcarias, são 12 horas. O restante a gente faz de conta que sobrevive ocupando com uma alimentação extremamente calórica e muito açucarada, que nos dá picos de bem-estar falsos, adrenalina. Né? Faz ginástica, vai para a academia, olha para o espelho, faz de conta que está melhorando, né? Que está perdendo a barriga, que está ficando mais tanquinho, que está ficando mais bonito, que quase não está envelhecendo, enche a cara de cremes, faz plástica, quem pode fazer plástica, né? E vai se enganando, vai barganhando com a vida. Mas é o outro que não presta, não somos nós somos bons. Me lembro aqui também de uma história de literatura, que teve filme, que é o retrato de Dorian Gray. Né? Aquele que podia fazer um pacto com o demônio para que ele não envelhecesse. O quadro dele lá escondido envelhecia, mas ele não. Ele permanecia jovem, viril, aparentemente feliz. E a tristeza, a dor, estava toda naquele quadro. Né? São inúmeras ilustrações que a gente vê que contam essa mesma história, essa mesma narrativa. E Jesus querendo despertar a gente, né? Dizendo: correm para a vida, para o amor, para a verdade. É isso que vai libertar. É a verdade. Não negue, não negue. Né? É a verdade que vai libertar. Muito bem, aí
depois da barganha, porque passa algumas encarnações e um dia a gente acorda da barganha também, tá? Até aqui, uma coisa é olhar isso no instante da nossa vida na Terra, mas outra é a gente olhar nas nossas encarnações. Que estágio será que a gente está de encarnação relacionado a isso? Será que a gente continua negando a nossa existência? Será que a gente continua se revoltando contra a nossa existência? Será que a gente está tentando barganhar a nossa existência? O passo seguinte é a depressão. Bom, hoje a depressão é a maior doença da humanidade, somada à ansiedade, né? É aquilo que a OMS mais se preocupa, está em todos os relatórios, está em todos os lugares. É onde a indústria de medicamentos mais ganha dinheiro, inclusive. E não há cura de medicamentos para a depressão. Multiplicaram inúmeras formas de tratamento para isso. Inúmeros são os profissionais. Muita gente ganha dinheiro até com isso, não para curar a depressão, mas para tratar a depressão, minimizar os impactos, criar formas da pessoa conviver com aquela depressão. E hoje, a depressão, ela ganhou um status, porque antigamente as pessoas escondiam, né? Nem falava que estava deprimido. No passado, até tinha uma palavra mais bonita para a depressão, que era melancolia. Outro mundo diz assim, o fulano anda meio triste, está meio desalentado da vida, né? Melancólico. Então eram palavras que a gente tentava ludibriar a depressão. Hoje em dia, a depressão ganhou um status importante, que como também ganhou uma certa relevância ter autopiedade, ser o coitadinho da vez, desculpa aqui, não quero ofender ninguém, eu já passei por isso, estou falando por experiência própria, mas a verdade é tudo bem. Às vezes, na condição da autopiedade, a gente agrava a depressão, porque a depressão é doença e tem que ser tratada, tem que ser cuidada. E a depressão tem cura, mas a cura não é da medicina convencional. Então, o processo da depressão, no viés do luto, é a autopiedade. É sentir pena de si mesmo. Mas não aquela pena realista, porque esta é válida. Nós precisamos ter pena da gente, como compaixão. Nós precisamos ter a empatia por nós mesmos. Nós temos que ter a capacidade do autoamor, da autoanálise, da percepção de quanto nós sofremos no mundo, quanto nós somos vulneráveis nesse mundo. Porque há muita maldade externa, há muita incerteza, há muita inconsistência. Nenhum de nós foi criado o suficientemente preparado para suportar isso. Os nossos pais não sabiam nos ensinar isso tudo. As escolas não sabiam. Os nossos amigos compartilharam muito pouco até do que eles sabiam conosco. Então, nós partimos de um processo de autodescoberta. E se a gente for no Google perguntar para ele, o Google também não vai saber todas essas coisas. Então, nós temos que ter um autoamor, nós temos que ter, sim, uma autocompaixão, uma autoempatia. Mas quando a gente fala de autopiedade, lembra do que é piedade? A piedade é aquele sentimento que a gente, quando a gente tem pena do outro, a gente se coloca num pedestal. A gente fala assim, coitadinho desse daí. Né? Então, quando a gente se coloca na posição de autopiedade, de autopena, a gente se abaixa, mas para que o outro, sentindo pena de nós, nos socorra. Faça aquilo que nós deveríamos fazer por nós mesmos. É muito difícil, é uma linha muito tênue. Por isso que a depressão é difícil tratar. E sob o ponto de vista espiritual, isso aparece com muita evidência. Porque esse momento do desespero, e aqui talvez a palavra melhor seja esse mesmo, desespero, parece que não tem mais jeito. Quando a gente diz não tem mais jeito, que virtudes estão faltando? Aquelas das três que Paulo cita, as duas primeiras, que é a fé e a esperança. Para quem tem desespero, não há fé e não há esperança. Mas como assim nós deixamos escapar
fé e a esperança. Como nós, parecíamos que tínhamos tanta fé. Pense de novo nos apóstolos. Os apóstolos ficaram 3 anos com Jesus. Você quer um professor melhor do que esse? Que a gente pode até culpar o nosso professor, a gente pode culpar os nossos pais, mas culpar Jesus? Jesus era melhor. Pedagogo, eles podiam ter o melhor instrutor. Por 3 anos Jesus ficou ali dedicado exclusivamente a ensiná-los. E aí na hora H, cadê a fé? Cadê a esperança? Então esses apóstolos não conseguem se levantar, mesmo depois que Jesus morreu na cruz, eles não conseguem se levantar, eles se refugiam no cenáculo, eles se ofendem com Maria Madalena, voltando da ressurreição de Jesus e dizendo, ele ressuscitou, ele está vivo, e eles se ofendem, como assim? Para de me atormentar, para de me confundir. Não havia espaço para a fé e para a esperança. Será que não é assim que a gente se coloca quando a gente está deprimido? A gente não abre espaço, não tem uma janelinha, não tem uma porta. Se alguém diz assim para olha, vai lá na Casa Paula, vai receber um passo, estuda, muda o seu ritmo de vida, procura um médico, faz um tratamento. Quem sabe você não troca de emprego, quem sabe você não conhece uma pessoa que vai te ajudar a criar um relacionamento novo, te dar um gás, uma esperança. Mas a gente está fechado, porque é uma fortaleza de orgulho que se fecha em torno de nós. Esse desespero é porque a gente quer ter o controle da situação. A gente não se conforma de ter perdido o controle. Como assim eu perdi o controle? Onde foi que eu errei mesmo? Onde foi que eu confiei no outro? Que eu me entreguei para o outro e que ele me traiu? E que ele me desiludiu, ele me enganou. Então a ofensa não é pelo erro do outro, não. É porque a gente não se suporta ter falhado. A gente não suporta ter errado. Como assim eu me permiti errar? Como assim alguém me enganou? Como que eu não percebi antes? Como que eu não me preparei? Como que eu não fui capaz de me defender? Então eles dizem assim, como que Jesus, como assim ele não me disse? Ele disse, mas como que ele não me disse? É assim que eu penso. Ele não aceita ser sido traído por Jesus. Jesus não traiu ninguém. Ele contou todas as verdades. Como assim eu não fui capaz de prever que naquele dia, naquela hora, os soldados do templo viriam ali prender Jesus? Há inúmeras coisas, né? Porque a lista é enorme quando a gente quer ter controle, porque a gente, no fundo, se acha super poderoso. Como assim eu não percebi que o meu amor acabou no casamento? Como assim eu não percebi que os meus filhos não saíam do quarto e ficavam o tempo inteiro no TikTok e no game e na rede social? Como assim eu não percebi que uma pessoa se aproximou deles e levou meus filhos para a droga, ou levou eles embora, e eles fugiram? Como assim eu caí num golpe do banco? Mas parecia ser tão legal aquela mensagem, tão verdadeira, aquele pedido de Pix. Veja como a gente vai sendo levado pela sociedade e, ao invés de a gente compreender essa inconstância da sociedade, essa vulnerabilidade onde a gente está inserido, que essa sim é natural, que ela não tem como evitar. Não tem como evitar que a gente seja vítima de golpes. Não tem como evitar que alguém nos traia. Não tem como evitar que alguém nos decepcione. Não tem como evitar que a gente seja roubado, né? Essa é a circunstância 3D da nossa encarnação na Terra. O que a gente não tolera mesmo é não ter o controle sobre isso. Então a gente já tentou a negação, já tentou a revolta, já tentou a barganha e se depara com essa circunstância de que não tem como dizer não. A gente de fato foi decepcionado. Mas a gente não quer aceitar isso, porque como assim a gente foi decepcionado? Como assim eu não vi? Como assim eu não pude revidar? Como assim eu não pude evitar?
Como assim isso foi acontecer comigo? Logo comigo. Eu que sou tão importante para mim mesmo. Esse ponto é o fundo do poço. É nesse ponto que a humanidade está hoje. A humanidade inteira. Esse é o estágio coletivo da humanidade. Como assim eu não posso controlar as pessoas? Como assim eu não posso definir quanto eu quero ganhar, o carro que eu quero ter, os bens que eu quero comprar? Como assim eu estou vendo a minha amiga postar essa foto incrível no Instagram, viajando nesse lugar que eu não posso ir? Como assim esse político pode receber todas essas coisas e eu que votei nele achando que ele era honesto? E agora estou descobrindo que ele não é. Também porque o outro é que era o bandido. Esse daqui não podia ser. Como assim? Ele não tem o direito de ser bandido. Porque eu votei nele. Então ele não pode ser bandido. Tudo isso é controle. Tudo isso é desejo de controle. Tudo isso é pretensão. É querer dominar o mundo. É dominar todas as coisas. É de novo aquela oração que eu já cansei de falar. Aqui que a gente chega assim, Deus, quebra o galho. Me cura, vai. Me arruma um empreguinho aí, novo, ó. Sabe aquele carro que eu estou precisando? Sabe aquele namorado, aquela mulher que eu quero? A gente está barganhando com Deus. A gente faz até promessa. E a gente não se acha capaz de perceber que nós não temos controle sobre essa vida. A vida é uma fatalidade de eventos, de fenômenos. Não importam os fenômenos. Importa como nós reagimos aos fenômenos. E a gente não entendeu isso ainda. Não são os fenômenos que modificam o nosso progresso espiritual, mas a maneira como nós reagimos a isso. Sabe o que é interessante? Que todos os estudos da medicina e da psicologia que apontam, por exemplo, para o estresse, dizem isso. Diz assim, olha, você não tem como evitar o estresse. Você vai ter estresse. Você acorda de manhã, já tem problema. E vai passar o dia com problema. Qualquer que seja a sua profissão, o que é que você faça, não, qualquer que seja a sua idade, o seu sexo, você vai ter problema. Você vai passar por estresse. Então, ou você aprende a lidar com o estresse, ou então não tem saída, não tem cura. E o extremo do estresse é a depressão. A depressão em si não tem cura, porque não tem cura ao mundo. Não tem cura às ofensas. Não tem cura aos percalços. Não tem como evitar as decepções. Não tem como evitar a gente se olhar para o espelho e se ver pequeno. Nós somos um serzinho. Chico dizia assim, eu sou um cisco, né? Francisco dizia assim, eu sou só o cisco. Nem o Francisco eu sou. Não tem como evitar isso. Mas é quando a gente se depara com essa pequenez que Sócrates dizia, só sei que nada sei. Quando a gente se depara com essa ignorância, e a gente fala, caramba, eu realmente não posso controlar tudo. Eu realmente não tenho como controlar as pessoas que eu lido com elas. Eu não tenho como mudar o mundo à minha volta. Eu só tenho como conviver com isso. Algumas coisas eu vou tentar melhorar. Porque uma ou outra coisinha está no meu controle. Mas o controle realmente que eu tenho é um só. É de fazer escolhas. O que Jesus quer nos mostrar é que o poder que nós temos é o de fazer escolhas. E esse poder, quando bem utilizado, ele só pode nos dirigir a um único lugar, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então não é controlar o mundo e as coisas. Jesus diz assim para os apóstolos, eu vou lhes deixar. Eu vou deixar vocês 2 vezes. A primeira vez vai ser agora, porque eu vou ser preso e crucificado. Mas eu não queria que vocês ficassem tristes com isso. Ou melhor, vocês vão ficar tristes, mas não percam a esperança, não percam a fé. Porque depois de 3 dias eu vou retornar. Então esse é o primeiro golpe. É o golpe da realidade. Nós vamos falhar na vida. Nós vamos perder coisas, nós vamos perder pessoas.
nós vamos ficar doentes, nós vamos sofrer acidentes, nós vamos ser traídos, decepcionados. Nós teremos inúmeras dificuldades. Essa é a verdade que Jesus diz. Mas aí ele diz assim, a morte não existe. Então ele nos diz, a morte não existe. Esse sofrimento, essa dor, ela é passageira. Tudo passa, diz Maria para Chico Xavier. Tudo passa, até isso passa. Então, até isso passa. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Isso vai passar. O sofrimento nosso vai passar. Nem que demore a encarnação inteira, mas ele vai passar. Ele não é eterno, ele vai passar. Essa é a primeira mensagem de Jesus. Essa é a primeira vez que Jesus avisa que ele vai nos deixar. Mas que ele retornaria. Então Jesus nos mostra, você está com a dor é inevitável, mas o sofrimento é evitável, diz o budismo. A dor é inevitável, o sofrimento é evitável. Não sofra, aceite a dor, abrace a dor. São Francisco dizia assim, a minha irmã dor, acolhe a tua dor, acolhe a você mesmo na dor. E não na falsa ideia de que é você sem dor. Não, você está na dor. Você está no pior, na enrascada. Tá ali mesmo, não tem jeito. Mas isso passa. Aceita essa dor. Aceita a tua impossibilidade de mudar isso. A tua impotência de mudar isso. Porque esse momento da depressão profunda é o momento da impotência. Você não pode mudar o que está acontecendo agora. Então, aceita a dor, mas resiste ao sofrimento. Existe como? Como que eu vou vencer o sofrimento? Com a fé e com a esperança. Tenha fé. Saiba que isso é passageiro. Saiba que a vida continua, que você não é essa pessoa aqui sofrendo. Você é um espírito muito maior do que isso. Isso é circunstancial, é passageiro. E a esperança, por quê? Porque tem a misericórdia divina, tem o imponderável. A gente não sabe o que vai acontecer. Alguma coisa pode virar um jogo do dia para a noite e de repente, tudo acabou. Tudo se curou, do nada. A ciência pode descobrir a cura. Ou pode acontecer uma autocura. De repente, um passe na casa espírita foi o suficiente para ativar o sinal do chakra, reabrir fluxo de energia, agitar todos os spins para que tudo voltasse a funcionar. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não tem controle sobre isso. E aí Jesus diz, mas numa segunda vez eu vou deixar que seja. Nessa segunda vez não vai ter morte. Eu vou porque eu tenho que ir. Mas como? Como você tem que ir? Pensa assim no seu cachorrinho em casa, quando você fala para ele, olha, eu vou trabalhar. Né? E ele está num desespero que ele deita na porta e fica ali o dia inteiro esperando você voltar. Sabe qual é a diferença nossa para o cachorro? É que o cachorro tem esperança. O cachorro tem mais do que esperança. Ele tem certeza que você vai voltar para casa. É esta esperança do cachorro que a gente precisa ter. Eu vou dizer mais. É a esperança do gato, porque o gato nem na porta fica. O gato vai viver a vida dele, porque ele está tão certo que você vai voltar, que se você não voltar, ele vai morrer, porque ele não consegue acreditar que você não vai voltar. Ele não vai acreditar que não vai ter água e que não vai ter comida de novo. Aquilo para ele é uma verdade e você vai voltar. É fato. Isso é o sentido da fé verdadeira, da verdadeira esperança. É ter convicção. Não, isso vai passar. Claro que vai. Isso vai passar. Isso vai resolver. Eu estou fazendo tudo que eu posso. Tudo que está ao meu cargo. Tudo que está ao meu alcance. Cara, vai ter uma solução. Deus vai cuidar de alguma forma. É essa certeza do gato. Não é nem a do cachorro. Não adianta ficar na porta chorando que o dono não está lá. É a do gato. Vai viver sua vida. Vai fazer outras coisas. Vai ser feliz enquanto a dor acontece. Vai ser feliz, repito, enquanto a dor acontece. Porque não tem como tirar a dor. A dor está aí. Vamos conviver com ela do jeito que dá, do jeito que é possível.
porque a dor existe, está aqui. Todos nós estamos diante de uma circunstância de dor, ora mais grave, ora mais leve, mas tem dor. Então, nessa fase do luto, é que os médicos e os psicólogos e os psicoterapeutas, eles encontram uma janela, uma saída para aquele doente. E o passo seguinte é a aceitação. É a resignação. Vejam que não há como pular de uma etapa lá do início para o final. O que a gente pode fazer é passar rápido, passar batido, né? João Batista, por exemplo, João Evangelista, por exemplo, quando Jesus foi preso, vocês acham que ele não sofreu? Vocês acham que ele não negou que Jesus estava sendo preso? Que ele não tentou se revoltar contra aquilo? Que ele não tentou barganhar sobre isso? Que ele também não entrou em depressão, em tristeza profunda? Mas ele conseguiu aceitar, foi do lado de Maria, assistiu a todo o julgamento, assistiu a todo o processo. E ele falou assim, olha, eu não posso fazer nada por Jesus, mas eu posso fazer por Maria, que é a mãe dele, que está sofrendo muito mais do que eu. Ele encontrou tempo para a terceira virtude, que é a caridade. Ele teve fé, ele teve esperança e ele conseguiu ter caridade. Olha a lucidez de João Evangelista. Eu vou amparar aquela que é a mãe daquele que eu amo, porque ela precisa mais do que eu. E ele se junta a ela com tanta amorosidade que Jesus, morrendo nos últimos instantes da cruz, vê os dois ali e diz assim, mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Esse é o amálgama da transformação. É o amálgama da compreensão, da aceitação profunda que cura. João foi o primeiro dos apóstolos a ser curado. Os outros tiveram que esperar quando ele apareceu no cenáculo em vários dias, porque Tomé só acreditou quando tocou na chaga de Jesus. Jesus mostra passo a passo que a cura está na fé e na esperança do gato, repito, não é do cachorro. E no amor que João Evangelista teve de encontrar tempo e condições para acolher quem precisava. Portanto, amar a si e ao próximo, confiando em Deus, naquele caso, em Jesus também. Eu espero que ao invés de acusar os outros da ingratidão, da traição, da ofensa, de toda sorte de desgraça, que a gente aprenda, e eu me incluo nisso, a ter essa clareza que João teve, que a gente possa acolher aos que mais necessitam de nós, com esse amor que carrega consigo essa fortaleza de fé e de esperança, na graça de Deus.